Olá, pessoal. Estou aqui direto do Boulevard Canal para fazer um bate-papo especial com o jornalista e escritor Chico Otávio. Ele esteve essa semana em Cabo Frio para o lançamento do seu novo livro, O Queda Livre, que conta a história dos faraós dos bitcoins, Gladson Acácio dos Santos e a esposa Mireles. Se liga nesse bate-papo, super legal. Estamos aqui com o Chico Otávio, jornalista e escritor, acabou de lançar seu último livro, Queda Livre, que conta a história de Gladson Acácio dos Santos e Mireles, a esposa dele, os faraós dos bitcoins, uma pesquisa de 3 anos. E na noite desta quarta-feira, Chico fez uma aula magna na Universidade Veiga de Almeida, onde contou um pouquinho da sua experiência para poder fazer essa pesquisa para os estudantes de comunicação e também os acadêmicos de direito. Chico, como é que está sendo essa agenda aqui em Cabo Frio? O pessoal está te recebendo legal? Olha, eu me surpreendi positivamente. Eu ainda esperava encontrar alguma resistência, mas ontem, né, nessa aula magna, eu percebi que as pessoas estão mais realistas. Eu acho que finalmente a ficha caiu e as pessoas, em vez de entender Gladson e Mireles como vítimas, estão finalmente se dando conta de que as vítimas foram exatamente elas e vítimas de um golpe de pirâmide financeira. Vamos falar um pouquinho desse livro, Chico. Já disse que foi uma pesquisa de 3 anos, esse é o seu 7º livro, até você às vezes fica na dúvida, né? Mas já fez livros importantes, como no caso da Marielle. Mataram Marielle. Porões da Contravenção. Porões da Contravenção. Quer dizer, você está sempre ali fazendo pesquisas sobre temas um tanto quanto perigosos, mas que despertam a atenção da população, do leitor, da sociedade de maneira geral, por se tratarem de temas que muitas vezes ficam com questões obscuras, que carecem de uma pesquisa mais aprofundada. Por que essa paixão por esses temas tão delicados e que muitas vezes envolvem a criminalidade e quadrilhas perigosas? Olha, eu acho que os meus livros têm 2 características em comum, né? Todos nasceram das reportagens, né? Vieram da reportagem, dessa atividade que para mim é a mais bela e mais fascinante e mais desafiadora do jornalismo, né? E todos foram feitos em parceria, né? Me deram a oportunidade de dividir o trabalho com gente assim maravilhosa, nesse caso Isabela Palmeira, mas teve Vera Araújo, Cristina Tardáguila, o saudoso Aloysio Piara e por aí afora. E parcerias que sempre deram certo. Eu, na minha vivência de repórter, né, me defrontei com esses temas. Por acaso, muitos deles, os temas que têm um desdobramento nesse campo da segurança pública, e eu sempre fui assim, né, um cara inconformado com o espaço, especialmente o espaço do jornal físico, do jornal impresso. Eu sempre achei que tinha história demais para caber numa edição diária ou mesmo num site. E por isso nasceu a ideia do livro-reportagem, onde você tem um espaço assim quase, né, ilimitado para dar um tom à narrativa e contar uma história bacana. E essa história do Gladson foi bacana de ser contada? Eu achei assim, vários elementos me fizeram me encantar por essa história, né? Primeiro deles, um golpe que arrastou praticamente quase 90 mil pessoas, 90 mil clientes lesados. Segundo ponto, o valor envolvido, 38 bilhões de reais. Terceiro ponto, hoje é o maior processo de falência em andamento na Justiça Fluminense. Mas para mim, o mais importante não foi nada disso. Foi a química do casal, né? Gladson, um ex-flanelinha, um ex-garçom, um cara que teve uma história de missão religiosa na América Central, né? O cara assim, até com uma certa dificuldade de vocabular, mas muito carismático. E ela, né, uma pessoa fria, que já tinha uma história de golpe na Venezuela e que dominava como poucos, né, essa linguagem da criptomoeda, né, inovadora, revolucionária, e funcionou muito bem, porque ela elaborou o golpe,
E ele efetivamente foi o cara de frente que aplicou, porque tinha essas relações e sabia, tinha um poder de convencimento. E o epicentro foi aqui, a cidade de Cabo Frio. Foi aqui, né? Onde tudo começou. Onde tudo começou. Eu acho que quando eles voltaram da Venezuela, brigados com a Igreja Universal, ele voltou a trabalhar como garçom, aliás, trabalhava até aqui perto, num quiosque aqui da Orla, bem perto daqui, e foi convencido pela Mireles a investir em criptomoeda. E começou a regimentar como cliente os seus colegas de trabalho, né, os seus colegas da noite, né, cabofriense, assim, os garçons e clientes e tal. E depois ele se expandiu, né, e entrou assim, com um apelo muito forte nos rebanhos evangélicos, onde ele tinha o domínio, né, dos dogmas, né? Ele tinha uma oratória que tinha um gatilho afetivo com a comunidade evangélica. Exatamente, perfeito, Renata, definiu até melhor do que eu. Tanto é que ele, já preso, quando um advogado foi visitá-lo, pediu para que não fosse mais chamado de faraó dos bitcoins, e sim do Moisés dos bitcoins. É daí que surgiu essa nova roupagem ou linguagem para se autodenominar? Foi desse processo? Foi desse processo, e ele diz assim, olha, eu estou conduzindo o povo para a libertação financeira. E era esse discurso que ele vendia. Eu sou a alternativa a esse sistema financeiro cruel, né, dos tubarões, bancos que estão aí só para sugar a sua renda e tal. Venha para mim que aqui não. Aqui você vai ter prosperidade. Mas a gente falando só sobre dano ao sistema financeiro, Chico, não parece algo que seja tão ruim para as camadas mais populares especialmente. Eu concordo, Renato. É uma espécie de Robin Hood da era moderna, mas a sua pesquisa revela mais, né? Claro. O tal do papai Gladson não era tão paternal assim. Então, o que eu queria dizer primeiro, nós consultamos alguns dos maiores especialistas em bitcoins do Brasil, né? Gente que veio lá de trás, pioneiros, né? Uma galera de São Paulo e tal, e eles foram muito taxativos. Não há, de maneira alguma, como você oferecer ao investidor um rendimento fixo mensal de 10% numa moeda tão oscilante. Isso é uma falácia. Então aí esse Moisés, né, já cai por terra, essa ideia do libertador. Tá claro que era um golpe. Claro que era um golpe. E outra coisa, né? Os crimes de sangue. Exatamente onde eu ia entrar agora. As ameaças a jornalistas, tentativa de tirar do mercado a qualquer custo. Isso. Os concorrentes que começaram a copiar o modus operandi dele. Ele não pensou duas vezes em tentar aniquilar os concorrentes. Bom, primeiro, tem uma ideia de que o Gladson sempre pagou em dia durante 9 anos. Realmente, se você for examinar, o CNPJ dele é lá de trás. Mas a GAS, ela bombou realmente, ela aconteceu no máximo de 2019 para cá, foram 2 anos e meio de auge, né? E aí, Renato, se a gente partir do princípio de que realmente era uma pirâmide, né, como ficou demonstrado nas investigações, essa pirâmide precisava ser a todo tempo retroalimentada. Não podia quebrar a corrente. Para você remunerar o cara lá de trás, tinha que entrar investimento novo. E quando entra em cena os outros concorrentes, ele passa a conviver com uma ameaça, um risco muito forte de quebrar, exatamente por não conseguir drenar a totalidade dos recursos disponíveis para fazer a pirâmide se movimentar. Então, com alguns casos, ele optou pela negociação e aqueles que resistiram ao negócio foram eliminados. Você esteve entrevistando algumas dessas vítimas, né? Foi um dos momentos mais duros do livro, né? Você conhece os pais de Wesley Pessano, né? Um jovem assassinado aos 19 anos, estava a bordo de um carrão, né? Um Porsche, né? Ele estava aqui
há pouco tempo, e eu conversei com a família do Wesley, né? E foi duro, né? Porque eles, tadinhos, são pessoas sofridas, e quando eles começaram a relatar o cotidiano, o que o Wesley fazia em casa, o que ele gostava, o que ele pedia de manhã quando acordava e tal, eu tive que segurar minha emoção. Foi duro. E teve também a oportunidade de conversar com aquele que escapou por um triz. Nilcinho, cara, impressionante também. Você vê ali um cara sofrido, que também era digamos, um operador de bitcoins desse mesmo estilo. Concorrente dele. Ficou milionário, comprou uma casa fantástica na Moriga, e depois de ter sofrido um atentado, né, ele se tornou uma pessoa portadora de deficiência física, um cadeirante, e ficou cego de um olho por conta de uma coronhada que ele levou. E aí dói ele parado ali em frente ao mar, e ele adorava mergulho, chorando essas mágoas todas. Também foi um momento duro do trabalho de apuração. Agora, Chico, sua pesquisa não para por aí. Já estou sabendo que isso pode virar um filme. A gente negociou os direitos autorais para uma produtora muito experiente, muito criativa, chamada Morena Filmes. Eles agora estão na fase de captação de recursos, né? O tempo do cinema é outro, né? Então a gente tem que ter uma certa paciência, mas eu torço muito para efetivamente a coisa se concretizar e a gente, dentro de um tempo aí que eu não sei, 1 ano ou 2, poder ir ao cinema e assistir essa história no telão. É isso então, Chico Otávio. Obrigada por você ter vindo visitar nossa cidade, obrigada pela pesquisa e obrigada por essa entrevista. Renata, assim, quero aproveitar para elogiar de novo o seu trabalho. Eu sou fã do seu trabalho, né? E bacana que Cabo Frio possa contar com um projeto como o de vocês. Obrigada.